Mas Deus às vezes nos chama para mudanças, e eu fico pensando na mudança que Deus chamou Abraão para fazer, né? Sinceramente, eu não queria estar na pele de Abraão, com a vida toda organizada, toda certinha. Deus falou: sai da tua terra e da tua parentela, e nem disse para onde ele iria. Eu vou te mostrar ainda, sai. E a Bíblia diz que ele foi. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse gigante da fé, Abraão. E você vai observar aí no livro de Mateus capítulo 1, uma referência clara a dois personagens bíblicos muito importantes, marcantes na história bíblica e na história universal: Davi e Abraão. Mateus começa a falar, a apresentar Jesus aos judeus assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Rute gerou a Obed, Obed a Jessé, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Casa a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio, Jeconias gerou a Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que de todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Amém? Se você fosse perguntado por um amigo seu, por quem sabe um colega de trabalho que estivesse interessado no Evangelho, estivesse lendo a Bíblia, e ele chegasse para você e dissesse assim: ô fulano, você que é crente há muitos anos, eu já vi você com a Bíblia aí para cima e para baixo, por que tem aquele negócio lá no começo de Mateus, aquele monte de nome lá, um atrás do outro? Para que tem aquilo na Bíblia? O que é aquilo? O que você responderia para ele? Para que tem isso na Bíblia? Ou, quem sabe o seu amigo pusesse dizer: escuta, eu estou lendo a Bíblia, quando chegar aquele monte de nome lá, eu posso pular? Porque aquilo não serve para nada mesmo, né? Só um monte de nome, posso pular e continuar? O que você responderia para ele? Como que se chama essa narrativa aqui? Genealogia. Genealogia. O que é genealogia? É o estudo da origem, da descendência, da relação entre famílias, ou simplificando, é uma lista de antepassados de uma pessoa ou família. Para que genealogia foi na Bíblia, registrado na Bíblia? Será que é importante? Será que Deus quer falar alguma coisa através desse monte de nome um atrás do outro?
Porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e todo versículo da Bíblia é inspirado por Deus. Genealogia é inspirada também? Esse monte de nome atrás do outro, fulano, para que serve isso? Por que Mateus começou a falar de Jesus mostrando a genealogia? Porque você sabe que os evangelhos foram escritos para apresentar Jesus. Mateus, Marcos e Lucas foram escritos com o objetivo de apresentar Jesus. Você encontra aqui, do começo ao fim, a história de Jesus. E Mateus começa a falar. Vamos ver se esse aqui vai. Se der para trocar a bateria desse aqui, pode ser que esse aqui acabe também, viu? Mateus começa a falar sobre Jesus a partir da genealogia. E uma coisa que eu não sei se você observou. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de... Por que esse destaque à pessoa de Davi e de Abraão? Porque quando você lê a genealogia, Jesus não foi filho, não foi só de Davi e de Abraão. Tem aqui a lista dos seus antepassados. Mas dois são os destaques, Davi e Abraão. Por que será? Aqui, Volkmar. Por que será? Já parou para pensar isso? Jesus, filho de Davi e filho de Abraão. Porque, sem dúvida nenhuma, né, a Beth está falando baixinho aqui, eu vou traduzir. Quando é apresentada a genealogia de Jesus, está melhor isso? Quando é apresentada a genealogia de Jesus, Mateus está querendo mostrar o quê? Que Jesus tem uma história, e ele liga essa história aonde? Lá no Velho Testamento. Mas por que no Velho Testamento ele liga a Davi e a Abraão e não a outros personagens? Porque, de fato, Davi e Abraão são duas referências que apontam claramente para Jesus. A vida de Davi e a vida de Abraão, descritas no Velho Testamento, têm o objetivo de mostrar o povo, de fazer o povo já começar a aprender, a entender sobre a pessoa de Jesus. Bonito isso, não é? Essa forma de Deus nos ensinar. A Bíblia chama isso de tipo. O tipo é a representação daquilo que vai vir, aquilo que será revelado. É como se fosse sombra. A sombra representa, não é plenamente, não é totalmente, mas ela representa. Então, esses dois personagens, eles são destacados na história bíblica. E, principalmente, são destacados no Velho Testamento, para que o povo, desde já, começasse a aprender sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Davi e Abraão nos ensinam sobre o carpinteiro, que iria nascer numa manjedoura simples, humilde, e que durante a sua trajetória, através das suas ações, através do seu caráter, ele iria revelar plenamente Deus, porque ele é Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele iria também se revelar plenamente como homem. E como homem, ele foi à cruz, morreu por cada um de nós, cumpriu o plano de salvação por cada um de nós. A Bíblia diz que ele ressuscitou e ele está agora nos céus, à destra de Deus, e ele voltará um dia para buscar a sua igreja. E aí completa a história. Leia comigo esses textos da palavra de Deus que aparecem aí na nossa projeção, para nós aprendermos.
Messias, o ungido de Deus para ser o Salvador, deveria ser filho de Abraão, porque Abraão seria pai da raça da qual viria o Messias. Vamos ler aquele texto juntos lá? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aonde aparece Jesus nesse texto? Aonde aparece Jesus aí nesse texto? Aonde aparece Jesus aí nesse texto? Em ti serão todas as famílias da terra. De que maneira? Que todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão. Como que Deus ia fazer isso? Através de quem? De Jesus, o seu descendente, o descendente de Abraão. Você percebe como Jesus aparece em toda a Bíblia? Nós vimos lá em Gênesis como Deus anunciou a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, que nasceria de mulher e seria mordido no seu calcanhar, mas que esmagaria a cabeça da serpente. E aí você vai lendo a história bíblica e você vai percebendo a revelação de Jesus. Quando o homem peca, e a Bíblia diz lá em Gênesis 3 que ele foi expulso da presença de Deus, e aí toda a terra foi amaldiçoada, a natureza foi amaldiçoada, a família foi amaldiçoada. Quando o homem foge da presença de Deus, o que acontece? O que acontece em seguida? Deus vai ao encontro do homem, e quando Deus chama Abraão, você percebe que Abraão está se escondendo de Deus. Ele diz o quê? Estava nu, eu tive medo e me escondi, tive vergonha. Como que Deus tapa a nudez de Adão? E o texto é muito claro quando Deus fez vestimentas para o homem, através do sacrifício de animais. E ali você já percebe o primeiro sinal de que para haver salvação era preciso haver sacrifício de um inocente, era preciso haver derramamento de sangue. Aparece o nome de Jesus? Não. Mas há uma clara referência de algo que vai vir. Maravilhoso isso, como Deus trabalha, né? Uma semente do Evangelho. E essa semente vai crescendo, crescendo, e quando chega lá nas profecias, como por exemplo Isaías, esta semente já desabrochou e a gente já percebe claramente aí as características da pessoa de Jesus sendo descritas. Mas vamos aqui continuar na nossa jornada aqui bíblica. Vamos ver o próximo texto. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá portas dos seus inimigos, e em tua semente, de novo. Vamos ler? Vamos ler? E em tua semente. De que maneira Abraão obedeceu à voz de Deus? Conforme o texto ali. Não me negaste o teu filho, o único. Quem foi? Isaac. Quando Deus pede Isaac, Abraão não nega.
Mas quando Abraão vai sacrificar Isaque, o que acontece? Aparece quem? A voz do céu e em seguida o cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. O que aquele cordeiro representava? O que aquela ação de Abraão, ao levar o seu filho, subir o monte Moriá, toda aquela trajetória, você pensa que foi fácil? Abraão subir, pegar na mão de Isaque e subir aquele morro, sabendo que lá no topo do morro ele ia matar o seu filho? Será que foi fácil essa jornada? Sofreu muito. Sofreu naquela jornada para obedecer, mas obedeceu e foi até o final. E Deus então honrou a obediência de Abraão mais uma vez e proveu, o sacrifício no lugar de Isaque. Aquele sacrifício ali lembrava quem? Apontava para quem? Jesus, no Novo Testamento, que viria de forma voluntária. Vamos ler o próximo texto? Vamos ler juntos. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Só até um momento. Você está vendo por quê? Por que Mateus faz referência a Jesus? Lá na genealogia, faz referência a Abraão na genealogia. Por quê? Porque os que são da fé são filhos de Abraão. Vamos continuar lendo. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios ou as nações, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, por escrito está: maldito, vamos continuar, todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como um homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz, e às posteridades, como falando de muitos, mas como de uma só, e à tua posteridade, que é Cristo Jesus. Volta para mim o texto, por favor. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios ou as nações. Anunciou primeiro o Evangelho a quem? Você percebe aí como mais tarde o apóstolo Paulo revelou que o Evangelho já está sendo revelado lá no Velho Testamento, coisa maravilhosa. Agora uma pergunta de nível de seminário. Isso é para seminarista que está estudando teologia. Então, se você errar, não esquenta, não. Abraão foi salvo. De que maneira? Pela fé? Mas no Velho Testamento a gente não é salvo, não é pela lei? Como é que é esse negócio? Ele foi justificado pela fé ou pelas obras? O que diz lá o texto? Ele foi justificado por quê? Pela fé? Mas ele não está no Velho Testamento? Quem é salvo no Velho Testamento não é salvo pela lei que a gente aprende? Quem já ouviu falar que no Velho Testamento é salvo pela lei? Ninguém nunca ouviu falar isso aqui, não? Eu estou feliz por isso, porque isso está errado. Ainda bem que vocês não ouviram falar e não aprenderam isso. Já ouvi muita gente falar, no Velho Testamento é salvo pela lei. Não, a salvação nunca foi pela lei, sempre foi pela fé. Mas como que ela foi pela fé?
Se no Velho Testamento não tinha Jesus? Fé em quê? Fé na promessa. Estou gostando de ver, a nossa igreja está firme na doutrina. Parabéns, viu? Os professores de escola dominical são maravilhosos aqui. Parabéns. Vocês sabem que tem seminarista que se enrola com essa pergunta, né? E às vezes tem gente que do púlpito da igreja fala isso por falta de entendimento correto da interpretação bíblica. Nunca ninguém foi salvo pela lei. A lei não salva ninguém. Sempre foi salvo pela fé na palavra de Deus. Qual é a palavra que salva no Velho Testamento? É a palavra de que Jesus haveria de vir. Que coisa maravilhosa, não é? Já parou para pensar nisso, na beleza do Evangelho? Na beleza da revelação bíblica? Não existe incoerência. O mesmo Deus do Velho é o mesmo Deus do Novo. No Velho ele salva pela fé e no Novo ele continua salvando pela fé. Em quem? Na pessoa de Jesus. No Novo você encontra a palavra sendo cumprida em Jesus. Mas no Velho você encontra a promessa. Mas de qualquer maneira você é salvo pela fé. Do Velho pela fé na promessa do que havia de vir. E no Novo, na promessa do que já veio. No Novo a promessa é assim: o que já veio e está aí, é Ele que salva. Crê no Senhor Jesus, tu e tua casa, e é esse Jesus aí, ó, que já está aí. Não é o que vai vir, não, é esse que está aí. E mais no Velho Testamento, no que iria vir. Agora você começa a entender por que aquele mundo de sacrifício, principalmente no livro de Levítico. Para que aquilo, pastor? Deus está parecendo um sanguinário. Tem gente que já me falou, pastor, é muito sangue ali no Levítico. Para que aquilo? Tem muita gente que desiste de ler a Bíblia e de entender. Para que aquele mundo de sacrifício? Se Deus não salva pela lei, se sacrifício não tinha valor, porque os sacrifícios apontavam para a pessoa de Jesus. Então eu costumo dizer isso aqui, acho que eu já falei isso aqui uma vez, mas isso é muito interessante, principalmente para os pais, ensinarem os filhos desde já a doutrina certa da palavra. Né? O israelita oferecia o sacrifício, né? Aquela rotina de ir lá no curral, no meio das ovelhas, pegar lá um cordeiro e oferecer em sacrifício, aquela rotina que ele vai e vem, de escolher o melhor animal, puro, sem defeito, até 1 ano, e oferecer em sacrifício, aquela rotina ficou impressa na mente do judeu. Quando Jesus veio e João Batista anunciou como o quê? Lembra como João Batista anunciou Jesus? Cordeiro que... Quando os judeus ouviram aquilo, eles fizeram o quê? Uma associação entre o que eles faziam no Velho Testamento e com a presença de Jesus. Ah, esse é o cordeiro. Por isso que a gente vivia sacrificando cordeiro, é o cordeiro aqui. Só que esse vai tirar o pecado de uma... Amém, gente? Olha que coisa maravilhosa, né? Vamos ler mais um texto. O Messias deveria ser filho de Davi. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para... Onde que está Jesus aí? Será que Jesus aparece aí? Como é que é? Quando os teus dias forem completos e vierem a dormir, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá, estabelecerei o seu...
Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o seu trono, o trono do seu reino para... Aonde que está Jesus aí, de modo claro? Quem é a semente? Quem é a semente de Davi que vai levantar, que vai edificar um reino e que vai edificar uma casa? Jesus? Vamos continuar lendo? E estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus dizendo: que pensais vós de Cristo? De quem é o Filho? Olha aí, a pergunta é quem? De que vocês estão pensando de Cristo? E eles responderam: de quem é Filho? E eles responderam: de... Isso aí os fariseus, hein, gente? Disse-lhes: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais interrogá-lo. Mateus, escrevendo para os judeus, ele tem basicamente dois objetivos. O primeiro, de apresentar Jesus como Rei dos Reis. Por quê? Por que que Mateus apresenta esse aspecto de Jesus e não outros? Porque os judeus estavam na expectativa da vinda ou do nascimento de um rei. De um rei que viria para libertá-los da opressão dos romanos. Você sabe que nos dias de Jesus existiam 3 domínios, né? O domínio romano, o domínio romano, que era um domínio político, que é o domínio grego, que era o domínio intelectual, e o domínio religioso, que era o domínio dos judeus. Mas quem dominava de fato eram os romanos, que oprimiam, de certa forma, os judeus. Mas os romanos deram uma relativa liberdade aos judeus. Os judeus podiam ter a sua religião, desenvolver a sua religião. Daí você vê, nos dias de Jesus, o judaísmo tão forte. Quem mandava eram os romanos. Mas os romanos não tinham religião, não tinham uma religião estruturada, eram politeístas. O negócio deles era o poder, era o domínio. A religião dos romanos era o poder e o domínio. E os judeus não. Os judeus tinham uma religião já estruturada. Mas os judeus também queriam o poder e o domínio político. Por isso eles esperavam que um dia viria um rei. Nasceria do meio deles um rei que viria dominar todos os povos e implantar o seu governo. Essa é a expectativa deles. Mateus, então, aproveita esse contexto e apresenta Jesus como Rei dos Reis. Mas não o rei queria dominar politicamente, mas o rei queria dominar espiritualmente. Não era para implantar um reino terrestre, mas o reino espiritual. O segundo objetivo era qual? Responder às indagações dos judeus acerca de Jesus de Nazaré. Ele já começa afirmando que ele, Jesus, descendente de Abraão, é também descendente de Davi, e vai provar isso expondo a sua genealogia. Falar de Cristo como sendo filho de Abraão e filho de Davi nos leva a pensar em algumas coisas que são como sinais, como prefigurações acerca da pessoa de Jesus. Algumas coisas que o filho de Abraão e o filho de Davi, o herdeiro do trono, fizeram, Cristo fez e está a fazer, só que em nível superior e em grau muito mais elevado. Eu quero que você preste atenção, que quando nós falamos em filho de Davi, nós diretamente, você vai pensar assim, mas filho de Davi, quantos filhos Davi teve? A Bíblia narra pelo menos 19 filhos. Amon, Absalão, Adonias,
Cefatia, Simeia, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisimã, e aí por aí afora. Agora, a Bíblia faz uma ligação direta de um dos filhos de Davi com Jesus. Quem é? Quando ele fala o filho de Davi, o primeiro nome que deve vir à nossa mente, segundo nos ensina a palavra de Deus, é Salomão. Salomão foi o herdeiro do trono de Davi. E Salomão, sim, prefigura Cristo como filho de Davi, o herdeiro do trono e do reino de Davi. Mas, como filho de Davi, de que maneira Salomão nos faz lembrar de Jesus? Duas maneiras básicas. Primeiro, Davi edificou o templo, gente. Por que Davi não edificou o templo? Deus disse que ele era um guerreiro, ele foi chamado para as batalhas, era um guerreiro, tinha sangue nas mãos de Davi. Mas Deus suscitou de Davi o seu herdeiro, que era Salomão. Salomão se destaca por duas coisas. Primeiro, ele construiu o templo, e segundo, porque foi o homem mais sábio desse mundo. O fato de Salomão construir um templo e construir um reino aponta para a pessoa de Jesus, que mais tarde iria construir um reino. A sabedoria de Salomão aponta para a sabedoria de Jesus, que foi sabiamente perfeito. Davi queria edificar um templo, mas Deus não deixou. Conforme Crônicas 17, Davi só preparou o caminho para que Salomão construísse. Salomão então edifica o templo e ora a Deus, e Deus lhe responde. Salomão construiu o templo, que era símbolo da presença de Deus no reino, lugar a partir de onde Deus se manifestava através dos seus servos escolhidos. Os irmãos estão compreendendo? Salomão ergueu uma casa onde Deus iria se manifestar, iria habitar de forma especial. De que maneira agora nós podemos pensar em Cristo? De que maneira essa obra de Salomão nos faz pensar em Cristo? Cristo edificou uma casa para onde ele fosse habitar? Cristo edificou um templo, gente? Salomão edificou um templo. E Cristo edificou? Não? Sim ou não? Cristo edificou um templo? Edificou a igreja. A igreja é o templo. E a igreja é quem? Somos nós. Cristo edificou um templo. E quem é esse templo? Somos nós. Vocês estão percebendo que coisa maravilhosa é a Bíblia? A construção de Salomão, gente, foi uma coisa jamais vista, até hoje. Até nos dias de hoje. A perfeição, a beleza. Agora, mais tarde vem Cristo e edifica um lugar para onde ele vai habitar. Ele diz, Paulo diz mais tarde, vós sois o templo do Espírito Santo. Coisa maravilhosa, né, gente? Estão percebendo como filho de Davi, por que Mateus relacionou Jesus com o filho de Davi? A segunda coisa que Salomão fez, que nós já falamos aqui, foi que Salomão foi o homem mais sábio desse mundo. Depois de Jesus, é lógico, porque Jesus foi perfeito. E a gente lembra aquela história clássica de Salomão, né? Quando as duas mulheres estavam discutindo, brigando por causa de um filho. Que história clássica, né? Como Deus revelou a sabedoria a Salomão. Mais tarde, no Novo Testamento, você percebe os evangelhos dizendo que o povo se maravilhava quando Jesus falava. Tal era a sabedoria de Jesus.
Jesus Cristo, como filho de Davi, está nesse exato momento em que vivemos, edificando um templo, o verdadeiro templo de Deus. Não é passageiro, mas é eterno e dura para sempre. Esse templo sou eu, é você, esse templo somos nós, a igreja de Deus. Às vezes a gente fala isso errado também, nós nos habituamos, né? A gente vem para a igreja e fala assim, aqui é a casa de Deus, não é? E aí quando a gente vai embora, a gente sai da casa de Deus. Então Deus fica aqui na casa dele, né? E a gente vai para a nossa sozinho, né, dona Luizinha? A senhora é a mais próxima de Deus, porque a senhora mora aqui do lado. Mas nós que moramos longe, dona Luizinha. Não é assim que a gente faz, às vezes? Psss, fica quieto que aqui é a casa de Deus, menino. Está errado, não é? Às vezes a gente faz isso até sem pensar, mas a gente acaba transmitindo uma ideia de que saiu daqui, Deus ficou, e lá fora o pau pode quebrar, né? Inclusive em casa. Não. O templo somos... é o nosso coração, onde Deus habita. Esse templo Deus está erguendo, Jesus está fazendo agora. Coisa maravilhosa, né? Nós estamos pregando a palavra de Deus aqui, irmãos, e estamos cultuando a Deus, e a gente às vezes perde a noção disso, que enquanto nós pregamos o Evangelho, o nosso Deus faz o quê? Constrói templos. Não é maravilhoso isso? O momento da reunião da igreja, quando nós estamos aqui adorando, cantando, orando, Deus traz muitas pessoas para nós, para conhecer, gente que às vezes a gente nem conhece, né? Aparece, entra na igreja, de repente aquela pessoa se converte. Aí você pensa, nossa, que bênção, ele se converteu. Mas você talvez não tenha aquela noção, ou se esqueceu, né? Que à medida que ele foi expondo o coração dele ao Evangelho, Deus estava o quê? Construindo um templo, levantando as paredes. Quando Deus concluiu, Deus colocou naquele templo o seu Espírito. Coisa tremenda, né? Como templo nós já estamos prontos? Como templo nós já estamos prontos? Hã? O pastor hoje está cheio de perguntas, né? Como templo nós já estamos prontos? Você sente que Deus já acabou a obra na sua vida? Cuidado, porque se você acha isso, Deus já pode te levar para o céu. Está na hora de morrer. Porque Deus só segura a gente aqui porque Ele ainda está construindo o templo. Aí quando Ele acaba, Ele fala assim, pronto, está na hora de você subir agora. Acabou a obra. Que bênção, né, gente? Por isso a Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, gente, é maravilhoso demais. E a igreja não pode perder essa noção. Que o nosso Jesus está construindo um templo na vida de cada um de nós. Não é esse templo aqui não, esse aqui acaba. Esse aqui de vez em quando precisa de reforma, muda, acaba, né? Mas esse aqui não. Dia a dia o Senhor vai aperfeiçoando a vontade dele no nosso. Paulo, quando escreve também aos Coríntios, ele fala que o nosso exterior se corrompe, mas o nosso interior se... As rugas estão chegando, os cabelos estão ficando brancos, já não tem mais aquele pique, né? Já começa a sentir as dores. Esses dias eu estava almoçando ao lado do meu filho, ele olhou para o meu relógio assim e falou assim, ó pai, a marca desse relógio aí é mais ou menos a marca da sua idade. Eu falei assim, por quê, meu filho? Ele falou, olha a marca aí, Condor. Eu falei, seu engraçadinho. Então vai chegando a época das dores, né? Condor. Isso acontece, não tem jeito. Agora, na contra...
na contramão, o que vem acontecendo? Enquanto o exterior vai ficando velho, se corrompendo, o interior vai. Então, quanto mais velho, mais sabedoria. Quanto mais velho, melhor. Quanto mais velho, melhor. Então, a gente não precisa ficar reclamando da velhice, não, porque é bênção de Deus, né? Você está cansado de tanto subir e descer lá, né, meu irmão? Tá bom. Amém, gente? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Já estamos terminando. A igreja é um edifício em construção. O fundamento é Cristo. Em todo o Novo Testamento, vemos que Jesus continua a se manifestar através da igreja e na igreja. Deus tem manifestado a todos, inclusive as potestades e principados nos lugares celestiais. E sua sabedoria é multiforme. Efésios 3:10. Olha como Efésios, sem falar o nome de Jesus, faz referência ao Velho Testamento e faz referência também ao Novo Testamento, né? Deus tem se manifestado, como manifestou-se no passado, inclusive aos reinos, nos lugares celestiais, e a sua sabedoria, que é exemplificada de forma muito ampla na pessoa de Salomão, é multiforme. Escrevendo aos Coríntios, Paulo deixa claro que os cristãos são templo de Deus, morada do Espírito. Jesus, filho de Abraão, o filho de Abraão foi Isaque. Abraão teve também Agar, Ismael, mas o filho da promessa foi Isaque. Isaque fez essencialmente duas coisas: obedeceu o seu pai até a morte, e pela fé, Isaque ressuscitou dentre os mortos. Por quê? Porque no coração, Abraão matou Isaque, mas Deus o ressuscitou, isso de forma figurada. Coisa maravilhosa, né? Quando Abraão ergueu o cutelo e Deus percebeu assim no coração dele, ele vai matar mesmo. Aí Deus falou: não precisa não, você já me obedeceu. Abraão cria que Deus ressuscitaria. Que coisa maravilhosa, né, gente? Amém? Glória a Deus pela palavra, né? A segunda coisa é que Isaque desposou Rebeca, uma mulher que era gentia. Jesus, como filho de Abraão, foi morto, oferecido a Deus e ressuscitou dentre os mortos. E está tomando para si a igreja por noiva dentre os gentios. Assim como Isaque, Jesus também fez. Ressuscitou e tomou uma noiva dentre os gentios. Coisa maravilhosa, hein, gente? Eu vibro com essas coisas. Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, como foi profetizado. Vamos ler isso aí como conclusão? Viveu entre nós e falou palavras de sabedoria. Foi obediente até a morte, e morte de cruz, ressuscitando ao terceiro dia. Edificou e está edificando a sua igreja, e fez dessa mesma igreja a sua noiva, e vai retornar para tomá-la para a sua. Amém? Vamos ficar de pé para orarmos, gente? Quando você abrir a genealogia e ler lá Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, você pense nessas coisas, nesse Jesus que foi anunciado e profetizado no Velho Testamento. Meus irmãos, Jesus não foi uma obra ou uma solução de última hora. Jesus foi desde o princípio planejado. A morte de Jesus desde o princípio, antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi morto para que eu e você tivéssemos vida, antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, e a história bíblica mostra isso.